Olá! Seja bem-vindo ao Casa da Árvore. O meu nome é Rafael e hoje nós estamos aqui para conversar e discutir sobre exploração no RPG de mesa. Esse é o segundo vídeo dessa série de vídeos sobre exploração que eu tô fazendo. Então, se você ainda não viu o primeiro, que é sobre o Dungeon Crawling, vai lá e assiste e depois você vem por esse aqui, porque ele vem para complementar as informações. Hoje nós vamos falar sobre Point Crawl. Point Crawl é uma das três formas conhecidas de fazer uma exploração narrativa. Basicamente, a gente está falando de uma exploração que funciona de um ponto a outro. Por isso, Point Crawl, porque é exploração por pontos. É mesmo, é? Esses pontos, eles são considerados algo que a gente chama de pontos de interesse. Você já deve ter ouvido falar disso e geralmente aventuras prontas de RPG, elas misturam elementos de exploração. Elas têm tanto o point crawl como o dungeon crawling ou hex crawling, a depender do módulo que você está jogando. Como que a gente utiliza o point crawl? Ele funciona como se fosse um diagrama, certo? A gente tem um diagrama com pontos de interesse e esses pontos de interesse, eles têm alguns outros pontos de interesse no meio dele, tá? Que são pontos de evento, você pode chamar assim, porque eles se referem aos eventos que acontecem durante a sua jornada. O point crawling, ele delimita uma distância, certo? E eventos que vão acontecer durante o caminho, um ou dois ou três, né? Mais do que isso chega a ser um exagero. E esses eventos, eles não são, bem dizer, aleatórios. Eles são aleatórios na forma como eles acontecem, mas não na sua condição, porque geralmente é uma lista do que realmente costuma acontecer naquele trajeto. O point crawl, ele também é um ponto muito bom para exploração urbana, porque ao invés de você desenhar um grande mapa de uma cidade, de uma capital, de uma cidadela, você faz um diagrama, né, com todas as informações que você precisa saber. Onde é que fica o castelo, onde é que fica a taverna, onde é que fica a parte da polícia, onde fica cada ponto de interesse daquela cidade, certo? E os jogadores vão explorar a partir desse diagrama a cidade que você está mencionando. Geralmente, as cidades elas já são caracterizadas assim, porque por mais que elas tenham mais casas, mais estruturas, as estruturas principais elas geralmente são delimitadas como pontos de interesse. Isso é o point crawl, certo? Tá? Mas narrativamente isso quer dizer muito mais, tá? Esses pontos poderiam significar coisas no meio do caminho, sejam elas desafios, sejam elas lugares, e esses lugares por si só teriam um diagrama próprio de pontos de interesse. Quais são as vantagens de se usar o point crawl? A primeira é a velocidade. Você não vai ter que passar mais da metade do tempo fazendo um preparativo para algo que não interessa. Você vai apenas definir para essa aventura os pontos de interesse que os jogadores podem realmente escolher. Esses pontos de interesse vão ser bons para os jogadores porque eles vão direto para o ponto necessário e não vão ter nenhuma enrolação no meio desse caminho. Um outro fator é a liberdade. Eles vão ter liberdade de escolha, porque geralmente dentro do point crawl você vai ter mais de um caminho, você vai ter vários, e esses vários caminhos é o que vão tornar essa aventura uma aventura com a agência dos jogadores, algo que a gente já vem falando nos vídeos já faz algum tempo, que é basicamente você dar opção de escolha, eles terem a opção de escolha. O ritmo e a história que vai ser criada está na mão dos jogadores também, não apenas na mão do mestre. Bom, e como você vai fazer o seu point crawl? É como se você fosse montar um grande Lego utilizando um diagrama. Basicamente, você vai ter que sinalizar quais são os pontos de interesse. E aqui eu estou falando de todos os pontos de interesse. Você não pode não pode economizar nessa hora. Você tem que delimitar os pontos de interesse que são de interesse dos personagens. Tá? O segredo disso aí tá nas conexões. Quando você vai fazer esses pontos de interesse, você vai fazer conexões entre eles, ou até mesmo vai deixar alguma conexão em aberto, tá? Ou fechada, ou enfim,
um não vai ter conexão com o outro, e isso tem que ter um motivo, tá? Tem que ter uma motivação. Ela não precisa ser extremamente elaborada, mas ela tem que ser muito bem informada e delimitada. Outra coisa importante, além dos perigos, além da distância, né, de identificar essa distância e os perigos desse caminho, os custos, né, o quanto de recurso vai ser utilizado e é necessário para poder percorrer todo este caminho. Bom, e uma dica para mestres que estão fazendo aventuras utilizando o point crawl é: não faça tudo de uma vez. Vai acabar saindo do seu controle. Alguns jogadores eles têm um talento natural para desviar completamente do curso da aventura que você planejou. E isso é normal. Você vai ter que se adaptar com isso. E às vezes inventar um ponto que não existia vai ter que acontecer. Mas e aí, me fala, você já usou point crawl? Ele já estava presente na sua mesa? Quando que você usou? Como é que foi? Qual foram as suas experiências, tá? A minha ideia passando esse vídeo sobre o point crawl, sobre o dungeon crawl e sobre o hex crawling é conseguir mostrar que essa tríade do RPG funciona muito bem em conjunto, tá? Eles podem ser utilizados separados, mas o grande benefício é de que cada um é melhor em uma determinada questão. Eu, por exemplo, gosto mais do hexcrawling para poder fazer jornadas, mas ele não necessariamente é útil em várias sessões. Tem sessões que a gente não vai fazer jornada, tem sessões que tem que ser rápidas, então as coisas têm que acontecer de uma maneira rápida, e para isso eu utilizo o point crawl. Às vezes uma masmorra que eu preciso elaborar apenas os conceitos dela e então jogar, né? E esse jogar tô falando de agilidade, tá? É como se fosse mestrar uma one shot de um evento. Então você tem que ter ali meio que algo fácil, né? Um diagrama é fácil de ver, você consegue organizar da forma como você bem entende, né? As armadilhas você consegue colocar num ponto onde você acredita que seja o melhor, e aí você descreve, você inventa o melhor local. É muito improviso, por mais que seja preparado, tá? Então, tendo essas referências, tendo esse material já meio que pré-pronto, por mais que seja resumido, você consegue enriquecer muito a sua aventura, tá? Fazer dungeon crawling é uma coisa muito importante, mas eu particularmente gosto de usar o point crawl para descrever cidades, cidadelas, capitais, enfim, pontos de interesse de lugares muito movimentados. E você, gosta de usar o point crawling como? Me diz aí se você já usou, se você não usou, ou se você não conhecia esse termo e já viu alguma vez. Provavelmente, se você já joga RPG, em algum momento você já usou e não sabia o que era. Isso é bem comum, tá? Então, assim, ó, comenta aqui o que você achou, tá? Sobre o point crawl, quais são as 10 primeiras aplicações que você pensa para isso e também uma ideia de aventura que você poderia fazer utilizando o point crawl. No mais, é isso. Eu te vejo no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, tá? De curtir esse vídeo e compartilhar. Compartilha esse vídeo com pessoas que você acredita que vão se interessar por ele, certo? Até mais e falou!